A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, estamos começando mais um estudo da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Quero convidar a todos para juntos podermos fazer mais essa lição. Semana estaremos estudando a lição 10, e esse estudo tem como texto base Isaías 53 e capítulo 1. O título dessa semana é Isaías quando a adversidade é incredulidade. Quem escreveu essa lição foi a educadora Leni Soares Ferreira. Ela é Marechal em Educação Religiosa pelo IBER, 1970. Atuou por 40 anos como educadora religiosa na Igreja Batista da Coroa, Campos dos Goitacazes, ao lado do esposo, pastor Ismael José Ferreira. Foi também por 5 anos, de 1972 a 1976, diretora do internato feminino do Colégio Batista Fluminense. Atuou na liderança da União Feminina da Pranice por muitos anos. Foi professora do Seminário Teológico Batista Fluminense e deã nessa instituição por 11 anos, em 1981 a 1991. Tem 3 filhos e 4 netos. Desde já queremos agradecer a nossa querida irmã Leni Soares Ferreira pela essa lição maravilhosa. Não só ela, mas todas essas irmãs que este trimestre fizeram essas lições. Que Deus possa abençoar grandemente ela e sua família. Vamos ler, irmãos, o texto proposto pela nossa querida irmã. E vamos, Isaías 53. Eu quero ler todo esse capítulo porque Isaías é o evangelho, na verdade, do Antigo Testamento, né? Quem deu crédito, aliás, ela usa esse texto com perguntas, começando com perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de que os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, a sua morte. Portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser na expiação do pecado. E verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer. O Senhor prosperará na sua mão.
No trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos intercessores intercedeu. Glória a Deus, né? Graças a Deus que o Filho de Deus se colocou ao nosso favor para interceder e pagar pelos nossos erros, assim justificando nós pelo sacrifício vivo na cruz. Irmãos, de acordo com o autor, Isaías, quando a adversidade é incredulidade. Claro que ela está tratando da incredulidade, quando o povo, Isaías profetizou para esse povo, para que ele se arrependesse, e já falando que certamente ele não daria ouvido à voz do profeta. Não é muito diferente dos nossos dias. Quantos profetas, porque profeta não é aquilo que faz adivinhação, mas que profetiza a palavra de Deus, leva a mensagem, as boas novas de salvação para o povo. Mas aqui eu quero não só tratar a incredulidade, mas também o momento que veio a salvação ao mundo através do nosso Redentor, que é Jesus Cristo. Na história da raça humana, há adversidades, aflições e tribulações. Elas nos cercam, são inevitáveis, são variadas em nomes, origens e fontes. Então, quer dizer, há vários tipos de adversidade. O profeta Jeremias perguntou: de que se queixa o homem? De que se queixa, pois o homem vivente queixa cada um dos seus próprios pecados. Está em Lamentações de Jeremias 3:39. Então, do que se queixamos nós? Dos nossos próprios pecados. O pecado das pessoas é uma parte relevante à resposta do profeta ao problema da aflição da adversidade. Quando o povo sofre os seus pecados, sofre por causa do que fez, porque Deus não gosta de puni-los. Veja versículo 33, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então, Isaías, no versículo 33, né? 33. Isaías 33, acho que é daqui, né? Então, ele fala sobre isso, né? No versículo 33. A adversidade vem por causa das pessoas com que vivemos. Vem por causa da injustiça de líderes, de governantes. Pode também nos acontecer por ação de Satanás, com permissão de Deus, é claro. O próprio Deus pode nos enviar provações para realização dos seus santos propósitos. Então, quer dizer, a adversidade, as lutas, podem vir de vários, está colocando aqui, de governantes, de líderes, de justiça de líderes, do próprio adversário da nossa vida, que é o inimigo, o diabo. E Deus também pode permitir para nos provar, para ver até onde nós resistimos, para a realização dos seus propósitos. Ele é o oleiro, então ele é o dono da obra. E se ele colocar um fardo, ele certamente fortalecerá as costas. Quando o ouro do Senhor está no fogo, quer dizer, o ouro é passado pelo fogo para ser refinado, purificado. Ele, como refinador, não fica longe da boca da fornalha. Todavia, a adversidade também pode nos acontecer por causa da incredulidade. Então, de tantos fatos, ela analisa aqui que muitas das vezes é falta de fé, falta de nós crermos no poder de Deus. Primeiro ponto do estudo. Em alguns momentos, a adversidade vem do fato de as pessoas não acreditarem em nós. Olha só. Quem é aquele que está pregando? O próprio irmão de Jesus falou: se você faz a obra de Deus, vai pregar. Então, quer dizer, a pregação, ela sempre está colocando em dúvida, não a própria palavra, mas quem está pregando.
Isaías foi um profeta que viveu esse tempo em seu tempo. Isaías começa a narrativa majestoso no capítulo 53 com duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Aliás, irmãos, antes de entrar aqui, eu esqueci, né? A gente sempre está esquecendo o negócio. Falar sobre a biografia do personagem. Isaías era filho de Amós, é onde eu digo, Deus é salvação. Em significado em hebreu, o nome dele é Deus é salvação. Foi um dos profetas maiores. Profetizou para o reino do sul, em Judá. Então o pai dele era Amós, e o nome dele significa salvação. Um dos profetas maiores, irmão, não é que ele era o maior profeta, não. É porque ele escreveu tinha maior conteúdo nos escritos dele, né? Então ele é considerado um profeta maior. E ele profetizou para o reino de Judá, que tinha 2 reinos. Israel estava dividido em 2 reinos. Então vamos lá, continuar. Isaías foi um profeta que viveu isso no seu tempo. Isaías começa a narrativa do majestoso capítulo 23 com 2 perguntas. Quem creu na nossa pregação e quem foi revelado ao braço do Senhor? Spurgeon é um pregador famoso, britânico. E descreve o capítulo 53 de Isaías como uma Bíblia em miniatura, o Evangelho em sua essência. Quer dizer, esse pregador e pensador também, britânico, ele definiu o capítulo de Isaías como uma pequena Bíblia, né? Isaías expõe vigorosa e magnificentemente o princípio da substituição que só pode proporcionar a esperança do homem perdido. Este oráculo, o qual Isaías está a proclamar, é tão maravilhoso que ele começa exclamando: quem crê nisso? Quem crê no que pregamos? Quem crê no que ouvimos e vimos? Tem gente que não crê nesse evangelho que nós falamos. Todas as semanas eu estou levando vídeo aos amigos e irmãos, e muita gente pode estar questionando, será o que ele está pregando é real? Mas a própria palavra já vem falando, quem deu crédito na nossa pregação? Verdadeira resposta para esta primeira pergunta é ninguém. No passado, ninguém. Eu quero que hoje tem uma parte de pessoas que estão crendo no Evangelho. A segunda pergunta se propõe a explicar por que assim não pode haver crença sem que primeiro aconteça a revelação divina. Então, Deus se revelou ao homem através do seu Filho. Não há discernimento de quem o servo sofredor. Realmente é apenas pela observação humana. E o profeta pergunta, quem foi revelado o braço do Senhor? O braço do Senhor é uma metáfora que designa o seu poder e onipotência. Então, o autor está explicando que essa palavra, o braço do Senhor, quer dizer o poder de Deus. E a pergunta é, quem poderia ter imaginado o que o poder libertador do Senhor seria assim? Como seria a libertação? A notícia foi propalada, profetas e homens santos anunciaram. Os irmãos sabem que hoje em dia expõe em dúvida a autenticidade da Bíblia, querendo até reeditá-la com novos pensamentos. Mas vai aqui um recado para quem pensa assim. Diz a palavra de Deus que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Se ela é divinamente inspirada por Deus, não tem como questionar. Segundo, foram mais de 40 homens inspirados pelo Espírito Santo. Se é do Espírito Santo, não tem como questionar. E se ainda viesse outro anjo pregando outro evangelho, que seja considerado anátema ou maldito, né? Então, irmãos, não tem como a gente não crer nesse evangelho. Só não vai crer aquele que é incrédulo às palavras, como já diz aqui, a incredulidade já penetrou no seu coração. A notícia foi propagada.
profetas, homens santos anunciaram. Ela estava contida nas escrituras proféticas. A apresentação da mensagem foi clara. Entretanto, a mensagem caiu aos ouvidos de surdo. Então ele está falando, essa mensagem de Isaías, ela foi propagada porque as boas novas são boas notícias. E o evangelho, quando você fala evangelho, você fala em boas notícias ou notícias. Mas elas caíram nos surdos ouvidos. Por quê? O povo mostrava ser rebelde e inflexível. O povo de Israel estava assim, duro. A atitude dele era de orgulho e arrogância. A palavra diz: se você tá cego, nu, que vai ao comprador e compra o maior ouro. Lá em Apocalipse vem falando isso. O objetivo dele era acumular riquezas, conforto para si. O objetivo do povo de Israel era esse. Queriam um caminho que garantisse vida mais fácil. E negaram-se a confiar em Deus. Confiava nas próprias forças, confiava nas alianças com as nações pagãs. Toda vez que eles estavam ali aperto, eles mandavam buscar cavalos, exército lá no Egito, coisa que Deus já tinha libertado o povo do Egito. Muitas vezes mandaram pedindo ajuda, socorro à Síria, porque era uma nação poderosa. Então, irmãos, nós vemos que o povo não confiava muito em Deus. E o que foi revelado era verdadeiro, mas foi tido como incrível. O servo foi rejeitado. Esse servo aqui é Jesus. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Em João 11:1. Então já está falando de Jesus. O profeta já está anunciando antecipadamente a vinda do Messias. Ele veio para o que era seu, os seus rejeitaram. Sem essa revelação, quem acreditaria que esse indivíduo, com o seu nascimento e vida terreno, sua aparência inexpressiva, era o braço do Senhor, o braço do Senhor e o próprio Senhor em todo o seu poder? O Deus Todo-Poderoso, como diz lá em Mateus, e que Emanuel, que traduzido Deus conosco, Jesus estava conosco, então ele desceu, Deus desceu através do seu Filho, o Deus Emanuel. E ele era o braço do Senhor. E fala aqui em Isaías, né, que quando nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos. Nenhuma beleza víamos. Está aqui no versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, porque para que o desejasse. Era desprezado, mais indigno entre os homens de dor, experimentado nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eles rejeitaram Jesus. Não, isso aí não é o Messias, não. Nós esperamos um líder. Mas Jesus veio com uma aparência diferente, exatamente para que eles ficassem confundidos, na verdade, né? Porque eles esperavam coisas diferentes. Então, irmãos, o braço do Senhor chegou até nós. A segundo ponto, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. Então, muitas das vezes, nós falamos do reino de Deus e ninguém dá atento. Como diz aqui, em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós, né? Na pregação do Evangelho. Segundo, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. Porque se nós se tornarmos incrédulos, duros, apostatar da fé, não tem como Deus trabalhar. Deus trabalha na fé do ser humano. É pela fé que nós cremos. A incredulidade é falsa de crença em Deus, ou fé em Deus. Então, se nós não temos fé, como que vamos acreditar em Deus? Em sua provisão. Deus, quando Israel saiu do Egito, eles achavam que ia morrer no deserto, mas morreram pela sua incredulidade também. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual. A pessoa tem um raciocínio. Não é falta de entender.
É porque ela, mas de desobediência face às ordens claras de Deus. Desde o início foi assim. Lá no Jardim do Éden, a mesma artimanha foi feita lá, pondo em dúvida o caráter de Deus. O inimigo das nossas almas pôs em dúvida o caráter de Deus quando disse, não foi bem assim que Deus disse, né? Querendo dizer que ele não morreria. Em parte, falando uma meia-verdade, que seria igual a Deus, e realmente nós passamos a ter sapiência do bem e do mal, mas não sendo igual a Deus Todo-Poderoso, Criador, nada disso. Se de um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus. Romanos 3:3. Por outro lado, afeta a capacidade individual de receber os benefícios da tal fidelidade. Lemos que a falta de fé de muitos israelitas, por exemplo, impediu de ver a terra prometida. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículo 19. Os irmãos depois podem conferir. Então, irmão, o que impediu daquele povo lá, quando estava saindo do Egito, ver a terra prometida, a nova Canaã? A Canaã, na verdade, é que eles não acreditaram, foram incrédulos às promessas de Deus. E isso impediu. E também a incredulidade dos nazarenos não permitiu que eles testemunhassem os milagres de Cristo. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus 13:52 também, depois os irmãos podem testificar. Então, em Nazaré, na cidade onde Jesus, que Jesus não era de Nazaré não, irmãos. Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus morou lá. Quando ele veio do Egito, ele morou lá. Jesus nasceu em Belém da Judéia, né? Só para... Tem gente que fala que Jesus nasceu em Nazaré, mas não foi. Jesus, quando veio do Egito, passou por lá e morou lá, na infância. Os descrentes limitam-se ao que pode ver ou conhecer, mas a Bíblia Sagrada ensina que tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Então, a Bíblia sempre está dizendo, se você crê. Jesus mesmo, ele, quando curava, ele falava, se você crê, tem fé, então vai ser realizado. Nessa narrativa de Marcos 9, acerca da cura do jovem possesso, o pai do menino disse a Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu parecido para ele, né? Ele disse assim, e se tu podes, tua fé será fraca. Jesus disse ao pai aflito, se podes tudo ao que crê. Jesus inverte a declaração do homem, mostrando que não é uma questão de capacidade de Cristo, pois ele pode fazer todas as coisas, mas da fé do homem. Muito bom quando o homem disse, eu creio, ajuda-me a minha falta de fé. Então, irmão, que humildade daquele homem, né? Admitiu que tinha pouca fé, não tinha uma fé suficiente e pediu que Jesus ajudasse. Então devemos pedir também a Jesus que acrescente a nossa fé, que ajuda-nos a crer no poder de Deus. Cristo alcançou seu objetivo com o pai do menino, expondo a batalha interior em seu coração, levando a buscar a ajuda de Cristo contra a incredulidade. Por isso que existe a oração, irmão. A oração é para a gente buscar cada dia mais a esperança em Cristo. A incredulidade também denota, invariavelmente, a desobediência. Quando nós se tornamos incrédulos, nós estamos se tornando desobedientes. E rebelião, em todas suas formas, ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus. Primeira carta de João 5:10. Sendo esse o motivo, porque é um pecado hediondo. Vamos ler 1 João 5:10. 5:10, é isso mesmo. Só para a gente ter um entendimento. Eu gosto de ler os versículos. Muitas das vezes eu não leio, porque para não tomar muito tempo o vídeo. 5:10. E diz assim, quem crê no Filho, em si mesmo tem o testemunho. Quem
Quem não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus deu do seu Filho. Então, o testemunho maior de Deus, que deu o seu Filho, e se nós não cremos, nós fazemos Deus como se fosse mentiroso, porque o próprio Deus deu o testemunho de Jesus. Então, não tem como negar a veracidade, né? Sendo esse o motivo, porque é um pecado tão hediondo, os filhos de Israel não entraram no descanso oferecido por Deus por dois motivos. Falta-lhes fé, está em Hebreus 3,9, e era desobediente em Hebreus 4,6. Ele está falando daquilo do povo quando saiu lá da terra do Egito, e dois motivos que fizeram eles não entrar nessa terra prometida foi ser desobediente a Deus e também a incredulidade deles de não querer na promessa de Deus. Na desobediência que a incredulidade encontra a sua expressão prática. É na desobediência, né? Na desobediência que a incredulidade encontra a sua expressão prática. Entenda. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afasta do Deus vivo. Então, quando nós nos tornamos incrédulos, a tendência é afastar de Deus, desse Deus vivo. Isso está em Hebreus 3,10. As boas novas não terminam quando somos convertidos a Cristo. Calvino diz, somos parcialmente, não creste ao longo de toda a nossa vida. Somos parcialmente não crentes ao longo de toda a nossa vida. Precisamos ouvir constantemente a promessa de Deus para contrabalancear as dúvidas e medos que são naturais em nós mesmos. Então, irmãos, os evangelhos, porque nós estudamos os evangelhos, examinamos, buscamos. Às vezes você lê 1, 2, 3 vezes e não tem o entendimento. Mas quando vem a luz da palavra, a luz divina no seu coração, você passa a entender a Escritura Sagrada, porque ela quer te explicar, ela quer tirar todas as suas dúvidas. Por isso que é importante nós sempre estar lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia. A palavra de Deus, que nós denominamos como Bíblia, ela é a palavra de Deus que foi impressa para os nossos corações. Então nós falamos no primeiro tópico que em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Segundo tópico, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. E agora vamos entrar no terceiro tópico, que é precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer o Senhor. Você já parou para pensar por que você ainda está nesse mundo, uma vez que você já crê no Evangelho, no poder de Deus? É exatamente pelo seu testemunho e vida que as pessoas vão até Cristo. Venha a conhecer o Senhor. Muitos conheceram a Cristo através de Paulo, pela vida de Paulo. Muitos conheceram Cristo através da vida de Pedro, porque conheceram Pedro, comportamento de Pedro, e outros que foram a Cristo através de outras pessoas. Então nós somos os luzeiros desse mundo e devemos testemunhar fielmente aquilo que temos aprendido do Senhor. Perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Então, isso é ser perseverante. É preservar, perseverar, é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Fé cristã, Bíblia, é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo o compromisso de alguém com a vontade de Deus. Então, devemos perseverar nesse caminho. Em Hebreus 11 diz que a fé já está presente na experiência de muitas pessoas do Antigo Testamento, como elemento essencial da sua vida espiritual. Esse capítulo de Hebreus 11 é muito bonito, que fala dos heróis da fé, as pessoas que creram. E diz como o próprio Deus fez o mundo através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
No Novo Testamento, a fé engloba vários níveis de compromisso pessoal. Em Tiago 2,19, vamos ler aqui Tiago 2,19. Tiago 2,19, isso mesmo. Pedro, Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios crê e estremece, né? Então você não é o único que vai crer. O diabo, que você diz negar que existe o diabo, os demônios, eles crê e estremece, né? E diz assim, esta ilustração é uma mera concordância intelectual e uma verdade. Quando diz que até os demônios acreditam que há um Deus, certamente não são salvos por esse tipo de crença. Fé salvífica genuína é a união íntima com Cristo. É uma combinação de esperança em Cristo. É entrega a Ele. Então a salvação, em outras palavras, a salvação é só através de Cristo. Não há salvação através de outro nome. Não, você vai ler na Bíblia e a Bíblia mesmo vai dizer, não há outro nome pela qual devemos ser salvos. Então, não há justificativa de eu buscar outro nome. Essa fé envolve dependência pessoal na obra concluída do sacrifício de Cristo, como única base para perdão dos pecados e entrada no céu. Quando você lê o Evangelho, você entende. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outra ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele fala também, ele é a porta. Então, a porta, quando se entende de porta, é o quê? A porta é uma passagem. Você, se ele é a porta, se ele é a entrada do céu, se ele é o caminho, para que você ficar debatendo e buscando outro caminho, se você já encontrou o caminho que é Cristo, a porta, a direção? Essa fé envolve dependência pessoal da obra concluída do sacrifício. E quem morreu, irmão? Quem morreu por você na cruz foi quem? Cristo. Não teve outro. Contudo, a fé redentiva é também um compromisso pessoal de vida, no sentido de que alguém segue a Cristo, obedece os seus mandamentos. Ele diz, se me amar, obedecereis as minhas palavras. Se nós amamos a Deus, temos que obedecer a voz dele. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A fé faz parte da vida cristã, do início ao fim. A fé cristã é comunitária. Li sobre o depoimento, a autora falando, de uma mulher cristã que disse à sua congregação local, eu preciso também da fé de cada um de vocês. A fé é um instrumento pela qual o dom da salvação é recebido. Efésios 2, 8, 9. A base da salvação é a graça, distinta do trabalho e extensão da salvação, que são as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a fé e as obras, elas andam de mão dadas. Jesus disse que os salvos são o sal da terra e luz do mundo. Ó, viu? Sal para temperar, para dar sabor, e a luz para brilhar diante das trevas, né? E a luz deve ser brilhante diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai Celestial. Por isso, irmão, que nós estamos nesse mundo, para que nós brilhamos na pessoa de Cristo, para que eles reconheçam que nós somos instrumento preparada para toda e boa obra. Isso está em Mateus 5, 13 e 16. A fé deve e precisa crescer cada dia. A semelhança de um músculo que se desenvolve quando esticado e malhado. Aqui é uma comparação, né? A fé deve crescer como se for a comparação de um músculo, que ela vai, quando você malha, vai sofrendo alterações e você vai criando músculo. Então ele fala que a fé é como se fosse um músculo malhado. Ela aumenta pela oração. Ó, a oração, irmão. Ela é fortalecida pelo estudo da palavra, ó, pela Bíblia. Sempre estamos refletindo sobre ela.
Ela se cumpre quando nós submetemos diariamente ao Senhor Jesus. Quando eu me submeto aos mandamentos de Cristo, quando eu concluo a obra de Cristo na minha vida, obedecendo, zelando como servo de Deus, ela tem uma outra finalidade. As pessoas passam a acreditar e dar credibilidade. Ela cumpre-se quando nós submetemos diariamente a Jesus, vivendo pela fé e a fé vive pela prática. Billy Graham, foi um grande pregador, Billy Graham, diz que a fé salvadora tem uma qualidade que distingue. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. Estilo de vida é uma coisa permanente, não é hoje só de uma maneira, amanhã só de outra, não. Não somos levados por rodas de todo vento de doutrina, mas somos consistentes, somos perseverantes, como diz aqui o estudo da nossa querida irmã. Atenção e cuidado, nesses tempos que estamos vivendo, a fé tem tido o seu significado enfraquecido. Alguns a usam para indicar a autoconfiança. No entanto, a fé verdadeira é a confiança no Deus. Então, irmão, nós não somos seres independentes de Deus. Nós somos seres que não precisam de Deus. Nós precisamos a todo instante. Estou aqui fazendo esse vídeo, irmão. Daqui a pouco eu posso estar sofrendo alguma coisa e nem continuar o estudo. Por quê? Porque só estou aqui porque Deus nos permite. Nós estamos aqui nesse mundo porque Ele nos permite. Receber um mandamento, uma forte confiança contemplando Cristo com a fé que essencialmente medita em sua glória, seu trabalho completado. Sendo assim, Ele está intercedendo por nós, levando o seu corpo à marca da nossa redenção. Então Cristo levou em seu corpo a mão furada, perfurada, os pés, a lança que foi traspassada, os cravos dos espinhos, da coroa de espinho, os açoites que ele levou, que não foram poucas, e muitas outras marcas que ficou. E nós, e ele, diante de tudo isso aí, ele está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Vamos, no final desse estudo ainda, né? Vamos falar para pensar e agir, e logo após estaremos fazendo uma pequena oração em agradecimento a Deus por mais um estudo da revista Palavra e Vida. Para pensar e agir, Paulo exorta os crentes a examinar a sua fé. 2 Coríntios 3:5. Examine sua vida pela evidência da salvação. Essa evidência deve incluir: primeiro ponto, confiança em Cristo. Hebreus 3:6. Obediência a Deus. Mateus 7:21. Crescimento na santidade. Hebreus 12:14 e João 3:3. Fruto do Espírito. Gálatas 5:23. 5:22 e 23. O amor entre os irmãos. Isso aqui é muito importante. O amor fraternal. 1 João, primeira carta de João 3:14. 6 pontos. A influência positiva sobre outras pessoas. Então devemos ser positivos, ser exemplo para outras pessoas. O apóstolo Paulo ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu sei que nós não somos Paulo, mas podemos ser imitadores de Cristo também. O apego aos ensinos dos apóstolos. 1 João 4:2. E o testemunho do Espírito Santo dentro de você. Nós somos casa e morada do Espírito Santo. Romanos 8:15, 16. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Essa lição é uma lição poderosa. Se nós colocarmos as nossas vidas na dispensação da graça de Deus, ela pode e fará grandes maravilhas na vida de cada um. Vamos orar. Pai Santo, Deus único e Deus Todo-Poderoso,
Nunca houve e jamais haverá um Deus tão grande como é o Senhor. Perdoa a nossa incredulidade, Senhor. E como aquele homem que muitas das vezes admitiu, acrescenta-nos a fé, para que nós tenhamos uma fé vigorosa e para que não venhamos ofender a Ti na incredulidade. Ó Deus, oramos e pedimos pelas pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo, que o Senhor possa entrar no coração dessas pessoas e que eles creiam poderosamente que o Cristo veio a esse mundo para salvar o que se havia perdido, que eles possam crer. Que essa palavra possa ter crédito ao coração. Que eles venham a ler a Bíblia, examinando as Escrituras. Porque o Senhor mesmo disse, examinar a Escritura, cuidar de nelas a vida eterna. Pai, que sejamos o mensageiro. Que essa mensagem possa reproduzir, replicar, ó Deus, na vida de muitas pessoas. E possa chegar ao mais longínquos do ser humano, alcançando a sua alma, que é preciosa para Deus. Deus abençoa-nos. Deus derrame a sua bênção sobre nós. Deus realiza a obra que devemos fazer nesse mundo. É de anunciar o Teu nome a todas as pessoas. Que eles creiam que Tu enviaste Jesus Cristo e o que o Senhor mesmo deu testemunha dele e que este é o caminho que nos leva à salvação. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor, usar a minha boca, o meu coração, para Te adorar. Não que eu seja merecedor, mas porque o Senhor é justo, bondoso, santo e puro. Graças Te damos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.